Bom, então, dando continuidade a dicas de uma boa apresentação, vamos para a parte 3 dessa aula, onde eu falei até agora, no início, sobre o desenvolvimento de uma boa apresentação. Em todos os seus slides, eu acabei de falar um pouco sobre o storytelling, que é fundamental, mas em todos os seus slides você tem que evitar de escrever muito. Slide não é para isso. O slide é apenas um instrumento para que você lembre de passar uma informação para o seu público. Todas as vezes que você, por exemplo, vai falar sobre um determinado assunto, aqui o assunto era ligamentos faciais. Você pode escrever que existem ligamentos que são verdadeiros, os ligamentos que são falsos, o verdadeiro vai do osso até a própria pele. Eles vão dividir a face em duas e tudo mais. Isso é uma coisa. É legal, você passou sua informação, é necessário para o público e tudo mais. Mas se, ao invés de escrever isso, você simplesmente coloca uma imagem igual a essa, uma imagem dos ligamentos, só ela, e ainda mostra que ela divide a face em duas, a face móvel da face fixa, você já vai lembrar tudo que você precisa de falar, o visual fica muito mais atrativo, as pessoas vão lembrar disso com muito mais facilidade, inclusive do posicionamento desses ligamentos. Uma coisa é a escrita, outra é a visual. Então, parem de escrever muito. Slide não é para isso. O slide, quanto mais ilustrativo, melhor ele é para a sua plateia, mais agradável aos nossos olhos. Outra coisa, em determinadas situações nós somos, vamos dizer assim, não obrigados, mas a gente é sugerido a mostrar determinados assuntos. Por exemplo, um trabalho científico igual a esse que revolucionou toda a forma de aplicar, aqui no caso sobre toxina. O que você faz? Se você não tem outro recurso, porque é completamente antididático fazer isso, realça aquilo que você está querendo mostrar. Não coloca, coloca as letras em tamanho muito maiores para realmente mostrar aquilo que você está querendo. Às vezes, uma, duas palavras é o suficiente para você fazer isso. Fica mais dinâmico e muito mais didático. A outra coisa, nunca utilize uma fonte menor do que a 24. Tá? Tudo aquilo que você for escrever é do 24 para cima. Se você quiser usar 40, não tem problema. Realça aquilo, porque vai depender do que está escrito, mas nunca menos do que 24. Se for, não der para colocar, significa que o seu slide é que não está bom. Então, você divide mais o seu slide com outros assuntos, mas a fonte nunca menor do que a 24, e o tamanho da tela também sempre alargada, sempre alargada. Uma boa sugestão de letra é a Arial para isso, mas é claro que você pode escolher a que você mais tiver interesse. Tudo que você for mostrar, você referencia. Se um amigo seu te dá uma foto de um paciente para que seja dividida, que te mostra alguma coisa diferente, uma ilustração, referencia. Gentilmente cedido por fulano de tal. Ou imagem fulano de tal. Todo trabalho científico, tudo aquilo que você vai trazer de novo, referencia o autor. Além de ser elegante, isso é que é o correto. Sempre referenciar. Uma vez você referenciando, você está passando vamos dizer assim, a responsabilidade daquela informação para o próprio autor e você jamais se descredencia. Você continua sendo credenciado para falar daquele determinado assunto. Por exemplo, 95% disso que eu estou falando, eu estou tirando de cursos que eu já fiz de oratória e também, perdão, e também de livros que eu já li sobre esse assunto. Aqui eu estou trazendo esse livro que eu adorei, que é o Guia Oficial
para aulas do TED Talks. Esse livro eu sugiro a leitura por vocês, porque ele realmente traz muitas dicas interessantes, muitas delas eu já trouxe até aqui, mas ele fala muito mais, inclusive te dando sugestões. E o que não fazer? Bom, a primeira coisa, jamais seja snob diante da sua plateia. Jamais. Você não precisa provar que você é bom. Eu já observei colegas que se colocaram num pedestal tão elevado que isso cria um bloqueio, cria uma resistência de quem está assistindo para quem está do lado de cá. Para que isso? Mesmo que a pessoa seja realmente uma autoridade no assunto, ela não precisa ser snob, jamais. Seja o mais simples, o mais humilde possível. Fica muito mais fácil de você passar a informação que você está querendo. Outra coisa, jamais utilize o mesmo tom de voz. Então, por exemplo, então, para isso, eu gostaria de utilizar o produto tal. E por que é o produto tal? Por causa disso, disso, e aquilo. Coloque energia, paixão naquilo que você está falando. Essa paixão é outra arma poderosa. Ela contagia quem está assistindo. A sua paixão faz com que todo mundo tenha interesse para aquilo que você está falando. Isso realmente é importante. Eu já falei isso na parte 2 aqui das dicas, que nunca dependa de nenhum subterfúgio. Nunca dependa do seu próprio slide. Muitas vezes ele está lá só para te orientar na sequência, no fluxo da sua aula. Laser point, jamais nós devemos depender dele. O laser point não é para isso. E a minha preferência é para que não seja usado em momento algum da sua aula. Às vezes a gente chega num determinado evento, como esse daqui, em que era uma tela gigantesca, eu ficava abaixo dessa tela, é impossível eu utilizar um laser point. Impossível. E isso daí você só vai ter conhecimento quando você chega no local do próprio evento. Aqui é uma outra, eram imensas telas, se não me engano eram 4 telas gigantes com a minha aula, mais uma mostrando o que a minha própria imagem. Como que eu vou usar um laser point? Se eu mostrar uma tela, as outras ficam prejudicadas. Então, laser point nós não podemos ficar dependente dele em hipótese alguma. Então, se você está querendo realçar a atenção, coloca animação na sua aula. Exalte aquilo que você está querendo mostrar, com uma seta, com um círculo, chamando atenção para aquilo que você está querendo realmente passar. Isso faz com que nem você esqueça daquilo que você está querendo chamar atenção. Então esse preparo é fundamental, jamais podendo esquecer de falar sobre aquele determinado assunto. Outra coisa, não mostre que você sabe demais. Guarde um pouco para você. Fala aquilo que você está querendo falar e pronto. Para que eu aqui vou falar assim? Porque, inclusive, eu fiz uma palestra, eu fiz um treinamento de como se postar em público na Suécia, onde eu fiz isso e não sei o que lá mais e tal. Eu estou fugindo do assunto e isso aí acaba voltando naquele tópico 1, snob. Traga sua plateia para junto de você, seja humilde. E outra coisa, guarde um pouco do seu conhecimento para, por exemplo, no momento de perguntas e respostas. Às vezes, é nesse momento que você vai mostrar a sua sabedoria, o tanto que você é estudioso, porque você vai além daquele tópico que eles te pediram para fazer. E outra coisa, nunca seja quem você realmente é. Não queira ser engraçado se você não é. Eu, por exemplo, eu sou péssimo com piadinha. É uma coisa que eu nem tento, nem me arrisco, porque senão eu sei que eu não vou passar a mensagem que eu estou querendo.
Se for uma pessoa mais despojada, não tem problema. Ela tem que ser aquilo que ela é, mas assim, dentro de uma normalidade, tá? Agora, não force a sua própria barra. Você foi convidado porque eles gostam de você do jeito que você é. Não queira produzir um personagem. Isso não. Isso passa como um fake. Então isso não é tão agradável. E outra coisa, pessoal, é extremamente deselegante uma pessoa ultrapassar o tempo que ela possui para falar um determinado assunto. É extremamente deselegante. Se um congresso te dá 20, 15, 10 minutos para fazer sua apresentação, a minha sugestão é que você treine para que seja 10 a 15% a menos do que aquele que eles te propuseram. Nunca ultrapasse o seu tempo. Quando você faz isso, você está bagunçando com a agenda de todo organizador do evento. Está ultrapassando e forçando um pouquinho a barra, mesmo que o assunto seja muito interessante para você, mas tente passar a mensagem naquilo que te foi estipulado. Aí faz a diferença de um bom speaker para um speaker menos preparado. Eu já fui em eventos em que o tempo da apresentadora terminou e ela virou para a plateia e falou assim: vocês querem ou não querem que eu continue o assunto? Nessa hora me deu até um frio na barriga, porque a plateia toda, o assunto realmente era muito interessante, mas ela atrapalhou tudo aquilo que veio dela ao longo do dia inteiro. Tudo aquilo que o organizador fez. É muito deselegante com os organizadores quando você ultrapassa o seu tempo estimado. E agora vamos para a conclusão, e aqui eu gostaria de trazer a última parte da nossa dicas de uma boa apresentação.